Bom dia, meus irmãos. Uma ótima semana para todos vocês. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir que nos abençoe as nossas famílias e amigos. Abençoe os nossos caminhos durante esta semana e sempre, para que trilhemos o caminho certo, o caminho em que nós fomos chamados a seguir, pedindo sabedoria para entender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Amém. O título de hoje é A Prisão de Paulo e está escrito em Atos 21, de 27 a 36. Nós sabemos que o apóstolo Paulo fez uma longa viagem para chegar a Jerusalém antes da festa de Pentecostes, apesar de seus amigos estarem muito preocupados, mas o Espírito o guiou a ir a Jerusalém. E Paulo queria chegar lá também para pagar o seu voto feito no passado, que era o voto nazireu. Paulo chegando lá, Jerusalém estava festiva, cheia de gente de toda a região, inclusive o povo de Éfeso. E daí nós vamos ver que a igreja local achou por bem que Paulo patrocinasse a purificação de 4 homens, se purificando junto com eles. Esse período de purificação era de 7 dias. E Paulo já tinha ido na sinagoga no 3º dia para pagar aquilo que era devido ao templo, nada aconteceu. E agora no 7º dia, que era o dia dele terminar essa purificação, antes dele terminar a purificação, aconteceu algo terrível. Vamos primeiro à palavra de Deus e depois voltaremos com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 21, versículos de 27 a 36. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido.
Por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acaba com ele!" Quando estava para terminar o 7º dia, os judeus da Ásia reconheceram Paulo em companhia de Trófimo. Trófimo era um gentio. E esses judeus da Ásia eram os judeus inimigos de Paulo, que eram de Éfeso. Veja que aí eles começaram uma confusão pública ali, no meio de todo mundo, daquele povaréu que estava ali para a celebração do Pentecostes. Eles começaram a acusar Paulo. E essas falsas acusações que levantaram contra Paulo foram 3. Além de mentir que o apóstolo Paulo tinha levado Trófimo, que era um grego gentio, numa ala que não era permitida no templo, porque naquela época no templo existiam leis rigorosas em que um gentio não poderia jamais passar para a ala dos judeus, mesmo sendo romano. Aí os sacerdotes do templo, eles tinham a autoridade de executar essa pessoa. Mas Paulo nunca faria isso, ele conhecia as leis. Paulo sabia exatamente o que fazer e de maneira nenhuma ele iria levar Trófimo para uma ala que ele sabia que não era permitido no templo. A primeira acusação falsa contra Paulo é que eles disseram que Paulo estava pregando para que os judeus traíssem as suas raízes. Isso era mentira. Paulo queria sim converter aos judeus, mas ele não estava pregando nenhuma traição, porque afinal de contas a lei do Torá e tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento veio através de Deus. Então Paulo não estava contra nada disso, mas aquilo que Paulo queria adicionar em todo esse conhecimento dos judeus era que eles deveriam aceitar Jesus Cristo, que ele era o Messias e que ele veio e trouxe a boa nova para todos. Mas os judeus não aceitavam isso e é por isso toda essa animosidade contra Paulo. A segunda acusação que Paulo estava contra a lei. Veja que isso era muito perigoso de se dizer, porque essa festa do Pentecostes tinha um significado muito, mas muito importante para todos os judeus ali em Jerusalém. A festa do Pentecostes inicialmente existiu para celebrar os frutos da colheita. Mas depois que Moisés recebeu a lei de Deus no Monte de Sinai, o que aconteceu? Essa festa de Pentecostes começou a ser realizada para festejar esse recebimento da lei de Deus. Então, acusar Paulo nessa data de que ele estava contra, ensinando os judeus contrário a isso, era muito perigoso e era algo concatenado por eles para matar o apóstolo Paulo. E daí a terceira falsa acusação era a blasfêmia. A mesma acusação que usaram contra Jesus Cristo, trazendo testemunhas falsas contra Jesus Cristo. Por quê? Porque a blasfêmia era algo punível de morte. Vejam aí na tela o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam também agora aí na tela a falsa acusação de blasfêmia contra Estevão. E por causa dessa falsa acusação, Estevão foi apedrejado até a morte. A palavra está clara dizendo que no passado os judeus viram Paulo com Trófimo na cidade.
E daí eles tiraram a conclusão, porque Paulo estava no templo, que Paulo havia trazido Trófimo para o templo. Tanto na prisão de Paulo, quanto de Jesus Cristo, quanto de Estevão, a gente vê a mesma situação da multidão que a gente vê hoje em dia. A multidão se alvoroça em defender a sua religião. Mas veja que esse alvoroço é muitas vezes infundado, porque tanto eles quanto a religião não estão agindo 100% dentro da palavra de Deus. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas defesas, porque se elas não estão sendo baseadas na palavra de Deus 100%, são defesas satânicas que está levando a multidão ao abismo. E diz a palavra que toda essa multidão alvoroçada ali, eles agarraram Paulo com toda a força e arrastaram Paulo para fora do templo e fecharam as portas. O que é que isso quer dizer? Veja que os sacerdotes do templo, eles queriam executar as pessoas, mas para eles executar a pessoa dentro do templo seria fazer do templo um lugar impuro. Então, eles arrastaram o apóstolo Paulo para executá-lo fora do templo. Vejam aí na tela, eu estou colocando para vocês, numa outra ocasião, a atitude do sacerdote Joiada, dando ordens para matarem Atália fora do templo, pelo mesmo motivo, e é por isso que eu estou dando essa informação a vocês. Aí todo aquele alvoroço, aquela confusão no centro de Jerusalém, a notícia chegou aos ouvidos do comandante, que mandou a sua tropa lá e prendeu o apóstolo Paulo. Prendendo o apóstolo Paulo, imediatamente o amarraram em 2 correntes e começaram a questioná-lo. Vejam que os soldados romanos prenderam Paulo, mas aqueles que causaram a prisão do apóstolo Paulo foram os judeus. Vocês se lembram da profecia de Ágabo? Pois é, agora estava sendo cumprida aquela profecia com algumas pequeninas modificações. Por causa dessa multidão agitada, gritando coisas contra o apóstolo Paulo, o comandante da tropa romana achou que o apóstolo Paulo era um impostor e o prendeu. E o levaram para a fortaleza. Essa fortaleza se trata do Forte Antônia e pode ser avistado do templo. Então, qualquer um que está lá no templo, se sair e olhar do lado norte, vai ver o Forte Antônia, onde o apóstolo Paulo ficou preso. E quando os soldados estavam retirando Paulo dali para levar para o forte, a violência do povo querendo matar Paulo era tão grande que os soldados tiveram que carregar Paulo para retirá-lo dali. Veja que coisa, por que isso aconteceu? Vocês se lembram de todas as acusações falsas que fizeram contra Jesus Cristo? Vocês se lembram desse povo gritando: crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem para Jesus Cristo? Porque é um povo, é uma igreja ligada a Satanás. A não aderência a Jesus Cristo fez com que o templo ficasse comprometido. E fazendo essas coisas contra os apóstolos que Jesus trouxe, faz deles ferramentas diretas de uso satânico. E esse povo também que estava instigando, que estava seguindo o templo, também sobre a influência satânica, porque nós não podemos nos esquecer que nós formamos igreja. Quando nós fazemos parte de uma igreja que está ligada com o Satanás, nós também estamos sobre influência satânica. Isso é algo muito sério. Isso levou Jesus Cristo à crucificação. Então, como o próprio Jesus diz, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir.
Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu fico convencida de que a gente tem que basear a nossa fé no conhecimento, não naquilo que o homem está nos falando, não aquilo em que os líderes religiosos estão nos levando a acreditar. Não me leve a mal, muitos líderes religiosos são capazes, são estudiosos da palavra e fazem um excelente trabalho. Mas hoje em dia, a maioria está levando multidões ao abismo e colocando na Igreja de Cristo muita coisa humana, como nós vimos em Apocalipse. Essas igrejas passam a ser igrejas do Satanás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que quer preservar a nossa santidade, a gente que quer sempre estar com Jesus Cristo, apoiá-lo no porquê que ele veio aqui, que ele morreu por nós, ele passou por todo aquele martírio. Então, gente, o que tem de errado a gente estudar a sua palavra? Me digam, o que tem de errado nisso? A gente querer que a nossa igreja estude a palavra, nos ensine a palavra, não é para isso que Paulo fundou tantas igrejas? Então, por que é que está havendo tanta mudança? A gente tem que se questionar, porque a resposta é uma só: influências satânicas no nosso meio. Nós estamos vivendo dias muito difíceis e caminhando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e recebemos tantos avisos, tantas profecias. Jesus veio e diretamente nos falou sobre isso, então vamos vigiar um pouco mais. Amanhã, se Deus quiser, nós terminaremos este capítulo e também faremos nossos passos com Deus, que é a revisão do capítulo. Eu agradeço imensamente a todos vocês pela sua participação, a todos vocês que se inscreveram recentemente no canal. Sejam bem-vindos, vamos aprender a palavra de Deus como ela é. Este é meu objetivo principal. Que esta semana nos traga muitas realizações, que a gente consiga, no meio de tanta calamidade, de tanto mal que este mundo traz, a gente ver a luz de Deus. Que a luz de Deus jorre sobre nós e mostre o caminho certo, o caminho em que Jesus Cristo está caminhando e nos leva até o Pai. Bom dia, meus irmãos, muita paz.